Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para você estudar em casa. Assim, você pode aproveitar melhor o conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você aqui na telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara para sair de casa. Com o coronavírus, não se brinca. Os alunos de nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Lembre-se que a leitura é não apenas fundamental para que você aprenda, ela é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Além disso, continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. E toda a aula a gente começa, isso mesmo, corrigindo a tarefa. Então vai lá rapidinho, pega a tarefa para a gente corrigir. Observando, né, a sequência que a professora deu ali, tanto a primeira quanto a segunda, a gente tinha que achar o padrão, a regra ou a regularidade, encontrar os 3 elementos e o 100º elemento, né? Então vamos ver lá. A primeira sequência ali, a gente está observando que ela está de 3 em 3. Então o padrão dela é de 3 em 3. Então ela cresce de 3 em 3. E a regra ou a regularidade diz que eu tenho que multiplicar a posição por 3 para encontrar o elemento. Então a gente multiplicou lá todas as posições por 3, achou 18, 21 e 24. E a 100ª posição é o 300, porque 3 vezes 100 é 300. A segunda, ela é assim, fácil, mas ela tem um pequeno detalhe. Veja, ela está crescendo de 2 em 2. Só que ela não começa do 2, ela começa do 4. Então, por conta disso, nós temos uma interpretação a mais aí nessa sequência. Vejam lá, 4, 6, 8, 10, 12, 14, daí o próximo é o 16, o 18 e o 20, porque ela está crescendo de 2 em 2. Então, o padrão é esse, de 2 em 2. Só que a regra não é só multiplicar a posição por 2. Por que que não é? Porque veja ali a primeira é 4. E se eu multiplicar por 2 a posição, 2 vezes 1 é 2, não é 4.
Então, o que a gente tem que fazer? Então, além de multiplicar por 2, depois dessa multiplicação, a gente tem que somar mais 2. Então, 2 vezes 1 é 2. Mais 2, 4. Deu em conta a primeira posição. 2 vezes 2 é 4. Mais 2 é 6. Encontrei a segunda posição. E assim para todos os outros elementos. Então, o centésimo elemento, nós vamos ter que multiplicar o 100 por 2, que dá 200. E depois a gente tem que somar mais 2. 200 mais 2, 202. Aí está a nossa tarefa. Tomara que vocês tenham acertado. E se não acertou, o que a gente faz? Isso, a gente apaga e arruma, né? Isso que é o mais importante. Bem, e a nossa aula de hoje? O que será que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Vamos ver pelo nosso objetivo? Encontrar a área de figuras planas em malha quadriculada por contagem de quadradinhos, né? Ou pelo cálculo de uma matriz retangular. Muito bem. Então, hoje nós vamos trabalhar com a ideia de medidas de superfície. O que é isso, professora? Então, quando eu tenho uma superfície, por exemplo, aqui a professora trouxe aqui um retângulo azul, né? Esse retângulo azul é uma superfície, ele tem uma largura ou comprimento, né? Largura e comprimento, duas dimensões aqui, ó, largura e comprimento, que é a minha superfície. E eu quero encontrar a área que está aqui dentro, ou seja, quanto vale a medida dessa superfície dentro desse limite aqui, ó, do limite do comprimento e da largura. Então, quando eu procuro essa superfície delimitada, eu encontro a área, né, de uma figura plana, de uma figura de forma poligonal ou irregular também. A gente pode encontrar áreas de figuras irregulares. Porém, as áreas de figuras irregulares a gente não estuda aqui no quarto e no quinto ano, a gente estuda lá mais para frente, né? Quando a gente for aí estudando os próximos anos da nossa escolaridade. Aqui a gente vai estudar a área de figuras planas, retangulares, quadradas, né? Dependendo, algumas triangulares também a gente pode encontrar. Então agora nós vamos para um desafio antes da gente, né, trabalhar assim com as questões propriamente ditas da área. A gente vai primeiro fazer assim uma interpretação, assim, uma ideia de como resolver a área usando uma letra. Então vejam lá. Na aula de arte, né, o André pintou em uma folha quadriculada a inicial do seu nome. Considerando que cada quadradinho pintado mede 1 centímetro quadrado, qual é a área da letra A, representada no desenho abaixo? Então, olhe bem esse desenho da letra A que está aí, né, representado aí na figura que vocês estão observando. Então, eu tenho a letra A, olhe a largura, né, que nós temos aí na letra A, a largura, e olhe também a altura, ou no caso o comprimento, largura e comprimento, né? A gente vai observar as duas dimensões. Observaram? Então, nós temos 3 quadradinhos de largura e quantos de comprimento? 6. Muito bem. Então, nós já sabemos duas informações importantes, que nós temos a letra A em 3 quadrinhos por 6. Então, vamos pegar aqui os quadradinhos que a professora trouxe, né, para a gente poder entender e resolver esse desafio. Então, nós temos a letra A. Então, a professora vai usar os quadrinhos aqui para montar aquela letra A lá, tá? Então, olha, observe bem o que a professora está fazendo. Nós tínhamos 3, né, na largura e nós vamos colocar 6 no comprimento. 3, 4, 5, 6. Do outro lado a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daí a do meio lá, né, na terceira. Muito bem. Então, estamos fazendo aí a letra A lá do nosso desafio. Então, ficou aqui, né, formada a letra A. Bem, e agora? Bem, olhando aqui no que a gente fez, fica fácil. Porque a professora colocou quadrinho por quadrinho e nós podemos contar, não é verdade? Lá no desafio a gente não estava mostrando os quadradinhos aqui, né, separadinho, porque estava tudo em preto.
Mas aqui a professora fez para a gente poder pensar. Então, quando a gente vai resolver um desafio, um problema matemático, e quando fica difícil da gente observar ou de entender assim de primeira, né, o conceito que está ali, a gente pode usar mão de alguns artifícios, como por exemplo, um material manipulável, ou como eu falei para vocês já, rabiscos, desenhos, para ajudar o nosso raciocínio. Então a professora trouxe aqui esse material de quadradinhos para ajudar o nosso raciocínio, para organizar o nosso pensamento, para a gente poder resolver, tá bom? Então, quando a gente fala de área daquela letra, a gente não está falando de todo o retângulo que está lá. A gente está perguntando só da letra pintada que o André pintou lá na aula de arte, né? Então, aqui que a gente vai fazer agora. Como que a gente vai fazer? A gente vai contar os quadradinhos. Então, vamos contar comigo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que é o que ficou no meio, ok? Então, quanto que nós temos de área naquela figura da letra A? 14. Mas 14 o quê? Isso que é importante a gente falar para vocês agora. Toda vez que a gente vai trabalhar com medidas, seja de comprimento, de capacidade, de massa, de área, de volume, enfim, do que for, todas as medidas elas têm que ter a unidade que a gente está trabalhando. Então, no caso do problema, ele nos deu a unidade. Qual foi a unidade que o problema nos deu? Centímetros quadrados. Então, é isso que o problema estava nos propondo. Descobrir a área na unidade do centímetro quadrado. E lá ele já disse que cada quadradinho tinha 1 centímetro de lado, né? Então, era para a gente descobrir cada um daqueles quadradinhos equivalia a 1 centímetro quadrado. Por quê? Porque tinha 1 centímetro de cada um dos lados do quadrado. Então, 1 centímetro quadrado significa isso. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, aqui e aqui, fechando o quadrado. Então, 1 centímetro quadrado era a unidade do quadrinho. Então, nós contamos 14 quadrinhos. Então, nós temos 14 vezes 1 centímetro quadrado, que vão dar 14 centímetros quadrados. Então, vamos voltar lá no nosso problema? Então, voltando no nosso problema, a gente viu aí, ó, a professora, né, fez a mesma coisa que está aparecendo na telinha aqui na mesa, só que a professora fez com desenho, com material colorido, né? Aí vocês estão vendo em preto e branco. Então, nós tínhamos a primeira imagem, que não dava para olhar os quadradinhos dentro, né? A gente viu pintado de preto, mas a gente poderia contar usando os quadradinhos de fora. Por quê? Porque a gente sabe que, olhando para fora, a mesma coisa está acontecendo ali dentro. Só que para ensinar para vocês a olhar para dentro, a professora trouxe também em forma de cinza ali, ó, a letra A na parte mais cinza. Contamos 1 a 1. Contando 1 a 1, a gente encontrou os 14 centímetros quadrados da área que nós temos ali na nossa figura da letrinha A. Então, veja, o desafio que a gente resolveu com a letra A aqui, dá para a gente resolver com as nossas letras dos nossos nomes em casa. Só que algumas letras a gente não usa quadradinhos inteiros. Algumas letras a gente tem que cortar no meio os quadradinhos. E cortando no meio, qual é a figura que a gente encontra? Lembram lá que a professora já trabalhou com vocês a composição e decomposição de figuras planas? Qual é? Isso, é o triângulo. Toda vez que eu vou cortar o meio, né? Eu tenho que cortar o meio sempre observando a diagonal aqui. Na diagonal eu vou ter 2 triângulos na hora que eu vou estar cortando, né, esse quadrinho no meio para encaixar em alguma área que não coube o quadrinho inteiro, né? Ou até mesmo a metade no comprimento assim, né? Aqui, ó, né? Nessa metade assim, ou numa metade até assim também. Depende do que eu vou estar propondo, né, na área, para que eu possa utilizar ou quadradinhos ou meio quadradinhos. Ok? Bem, daí você pode tentar aí na sua casa fazer com o que você tiver aí, né, e montar a letra do seu nome para ver se vai dar certo. A mesma coisa que a gente fez aqui com a letra A. Na dimensão que você escolher, né, 3, 4, 5 por 6, 4 por 6, enfim, vocês podem escolher a dimensão que você quiser das medidas, tanto da largura quanto do comprimento. Bem, mas para a gente continuar a aula, eu quero que vocês agora peguem uma folha, né? Lembra que a professora já mostrou para vocês que uma folha retangular a gente pode transformar nela quadrada? Então, quando a gente for pegar uma folha retangular, né? A gente for pegar uma folha retangular,
A gente dobrou aquela aula passada, lembra lá atrás uma aula que a professora deu para vocês? E transformamos o retângulo no quadrado? Então você pode fazer a mesma coisa, você vai dobrar, né, naquele comprimento que eu te falei lá, lembram lá? Ó, a gente vai dobrar aqui no comprimento, opa, dobramos no comprimento. Aí a gente recorta, ó, tira esse pedaço daqui. Esse pedaço retangular não nos interessa nesse momento, né? A gente não vai precisar dele, então a gente vai destacar ele para fora. O que o professor está ensinando vocês a fazer aqui? Um material que nós vamos precisar agora. Então você vai precisar de 16 quadradinhos. 16 quadradinhos. E como que a gente vai achar 16 quadradinhos, professora? Então, ó, você já tem uma folha quadrada. Agora você faz assim, ó, você dobra no meio. Dobra no meio. Dobrou, né? Marcou bem direitinho aqui o meio. Quando você abrir, você vai ver que tem duas metades, né? Meio aqui e meio aqui. Aí você vai dobrar no meio de novo, no outro sentido. Vira lá a folha, dobra no outro sentido, meio de novo. Dobra. Meio, 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 dobra bem. Você vai encontrar 4 pedaços de tamanho iguais, né? Lembrando que nós estamos considerando só os quadrados. Esses 2 triângulos que se formaram na primeira dobra nós não estamos contando. Aí a gente vai dobrar aqui na metade de novo. Olha, metade da metade. Lembra que a gente já fez todas essas dobras aqui em aulas passadas? Ainda mais que trabalhamos com fração, a gente já fez, né? Então, para você não é nada novidade. Então, dá para você fazer assim, ok? Dobramos, fizemos assim um estilo guarda-roupa, né? Portinha de guarda-roupa. A gente abre e faz no outro sentido a mesma coisa. Dobra, metade da metade. Depois, outro lado também, a mesma coisa. Dobra metade da metade. Vinca, marca bem para aparecer. E quando você abrir, você vai ter lá os 16 quadrinhos que você precisa. Tá bom? Daí você recorta um por um para você poder fazer a atividade com a professora. E esses quadradinhos que a gente vai montando, né, que vocês vão montando e vão usando nas nossas aulas, vocês podem colocar dentro da caixa matemática. Lembra que todo o material que a gente for usar aqui nas aulas, você vai guardando na caixa matemática, porque para frente a gente pode usar de novo, né? Então, os quadradinhos que a gente já fez uma vez, né, a gente podia estar usando a mesma coisa agora. Mas, se você não tem, faz assim. Dobra meio, dobra meio, dobra meio, 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 vai dobrando meio quadrado até encontrar 16 quadrinhos, que é isso que a gente vai precisar, tá? Dos 16 quadradinhos. Então, você vai lá e recorta agora. Então, a professora já trouxe aqui para nós, né, os quadradinhos amarelos. Então, a professora não vai usar aquele lá que a gente dobrou, porque a professora já trouxe aqui os quadradinhos amarelos. No caso, a gente ia precisar 16, né? Então, vamos contar aqui. 2, 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então, os outros dois eu vou guardar ali por enquanto, que não vou precisar. Então, 4, 8, 12, 16. Então, os 16 quadrinhos estão aqui na mesa da professora. Esses 16 quadrinhos a gente vai usar e mais a gente vai usar a folha quadriculada também. Então, lá no caderno quadriculado de vocês, pega lá uma das folhas, né? Não precisa arrancar, faz no próprio caderno, não precisa arrancar, tá? Pode fazer lá mesmo. A professora trouxe aqui uma folha um pouquinho maior, né? Para a gente poder fazer o trabalho aqui na mesa. A professora desenhou um quadriculado de uma folha um pouco maior para vocês poderem observar com mais facilidade para poder fazer aí na sua casa, no seu caderno, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai pensar em áreas. Pensar em áreas para poder descobrir, né, quanto ela mede. Então, a superfície que a gente vai delimitar e a gente vai procurar a área dessa superfície. Então, por exemplo, a professora aqui tem uma folha azul, né, uma superfície azul. Essa superfície azul eu vou colocar aqui, ó, sobre o meu papel quadriculado, para que você tenha uma ideia da dimensão. Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 de comprimento, tá bom? 10 pedacinhos de comprimento, que na verdade, porque o meu aqui
o meu quadradinho aqui na mesa da professora, ele está maior, né? Ele está numa dimensão maior. Então, vocês aí na casa de vocês vão estar com quadradinhos menores. Por que a professora fez maior? Para poder enxergar. Então, olha aqui como é que ficou o quadradinho da professora aqui em relação ao quadriculado, né? Então, em relação ao quadriculado, eu tenho 2 quadrinhos valendo um lado meu aqui mede 2, tá? E o outro lado também mede 2, o outro mede 2 e o outro também mede 2. Então, eu tenho um quadrado meu grande aqui é de 2 por 2, tá? O de vocês aí na casa de vocês vai ser 1 por 1, tá? Então, é por isso que a professora colocou 10 de comprimento, que no de vocês vai ser 5. Por que vai ser 5? Porque é metade de 10. E como cada quadradinho da professora vale 2 por 2, ele é maior que o de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A professora vai mostrar aqui agora essa, né, superfície quadrada, retangular no caso, né? Porque ela é de lados de tamanhos diferentes, né? Eu quero saber quantos quadrinhos deste cabe nessa superfície aqui. Então, o que a professora vai fazer? A professora vai quadricular a superfície. Mas como é uma superfície de borracha, eu trouxe os quadradinhos prontos para justamente colocar aqui para que você em casa entenda o que é essa área, o que é essa medida de área. É quantos quadradinhos eu coloco dentro daquela superfície. Por isso que a professora trouxe assim. E lá na folha quadriculada da gente, depois a gente vai registrar essa área que a gente achou aqui, tá? Então vamos ver lá, dentro desse quadrinho da professora aqui, vamos colocar aqui alguns quadradinhos. Então veja como é que a professora está fazendo, né? E você pode fazer igual a minha em casa, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos, um do ladinho do outro, 5. Então essa dimensão aqui vale 5 unidades de comprimento, porque eu estou contando o ladinho aqui, ó, tá? 5 de ladinho. Aí eu vou colocar nessa outra dimensão aqui, que é o outro lado, o que cabe aqui. Então, coube, né? Nessa outra dimensão aqui, 1, 2, 3, 4 quadrinhos de lado aqui, ó. 4 por 5, tá? 4 por 5 é a dimensão desse meu retângulo. Bem, dessa dimensão de 4 por 5, ela me dá uma ideia de quanto vai ser a área aqui dentro. E eu lembro que a professora já trabalhou com vocês, lá atrás, numa aula que a gente já passou, sobre as matrizes retangulares. Lembram? Matriz retangular, quando a gente trabalhava com linhas e colunas, a mesma ideia a gente vai colocar aqui. A gente vai trabalhar com ideias de linhas e colunas, tá? Então, o que eu fiz aqui? O que a professora fez? A professora fez, no comprimento que tinha 5, a professora colocou 5 colunas. E na largura que tinha 4, a professora colocou 4 linhas. Então, 5 colunas, 4 linhas dá a dimensão de 5 por 4. E quando a gente faz a multiplicação de 5 por 4, dá quanto? 5 vezes 4, olha a tabuada, quanto que é? Da ponta da língua, quanto é? Isso mesmo, tem gente que acertou, é 20. Mas cabe, professora, 20 quadrinhos aqui? Bem, a professora só tem 16, então eu vou ter que usar mais 2 aqui para mostrar para vocês, tá? Vocês aí em casa, depois se quiser fazer mais 2, pode. Então vamos lá, vamos ver se cabe. Vamos ver se vai, né, se vai dar certo aqui a entrada dos 20 quadrinhos. Colocando um do ladinho do outro, preenchendo todo o espaço, né? Toda a região aqui da superfície, ela tem que estar toda preenchida para que a gente possa encontrar essa medida de área. Vamos lá. Mais um aqui. Então, você vai ter que pegar mais, se eu tinha 16, eu precisar de mais 4, na verdade não é nem mais 2, é mais 4 quadrinhos. Então, tá aqui, ó, dimensão de 5 por 4. Eu preenchi, será que tem 20? Vamos contar com a professora? Deixa eu aproximar mais para vocês poderem olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Ok. Então, essa área desse pequeno pedaço, né, que a professora colocou aqui de valor 5 por 4, tem 20 unidades quadradas. 20U elevado ao quadrado, que a gente chama, né, 20 unidades quadradas. Por que a gente chama de unidades e não de centímetro agora, professora? E nem de metro ou qualquer coisa parecida? Porque agora a gente está trabalhando com uma unidade que eu não dei o valor dela. Por isso que eu represento agora a unidade pela letrinha U. Unidades quadradas, tá? Então, por isso que a professora coloca nesse sentido. E aí, foi uma das superfícies que a professora trouxe. A gente pode fazer outras superfícies, que eu não vou fazer com vocês agora, mas só para vocês observarem, né? Nós temos outros tamanhos de superfícies que a gente pode tentar verificar qual é a área dessa região, também colocando quadrinhos aqui no comprimento, né? Vou fazer só a primeira linha aqui para vocês perceberem como que é exatamente a mesma coisa que a gente fez lá no outro, tá? Então, olhem aqui, colocando os quadrinhos, a gente preenche, né, todo com o comprimento aqui, depois a largura aqui e faz a multiplicação, igual a gente fez nessa aqui, ok? Agora, vamos registrar aqui, vamos registrar essa nossa primeira que a gente fez. Então, vamos pegar lá um lápis colorido, uma régua e a folha quadriculada de vocês. Qual era a dimensão que a gente optou aqui? 5 por 4, né? Então, lá no caderno quadriculado de vocês, vocês vão fazer também a dimensão 5 por 4. Não olha que a professora vai fazer aqui no meu quadriculado para que você possa fazer no seu aí. Qual que eu vou escolher, professora? 5 no comprimento, 4 no comprimento, o que você quiser. Lembra que a professora já explicou também na aula passada que, né, uma das aulas passadas, que se eu trocar 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, é a mesma coisa, tá? Então, vamos fazer assim, ó. A professora vai riscar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, nessa dimensão. E 5 para cá. Na outra dimensão. Opa. 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu termino de fechar o meu retângulo. Na mesma proporção lá do outro lado. 4. E aqui fecha 5. Ok? E aqui dentro, quanto que deu aqui dentro? 4 vezes o 5, ou 5 vezes o 4, 20. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu lápis de escrever, né? Para você poder escrever, e vai colocar dentro desse quadradinho aqui, ó. A professora virar aqui e já mostro para vocês. Vai colocar lá, pro lado de fora primeiro, né? A unidade de comprimento lá, dos dois ladinhos. E aqui dentro você vai colocar 20 unidades e um 2 em cima do U. Olha como é que a professora registrou. Olha lá. O 5 aqui é 5U, U de unidade, tá? Por que U de unidade? Porque eu não tenho um centímetro, não estou falando centímetro, não estou falando de quadrado, de metro, não estou falando de centímetros ou de metros padronizados. Eu estou falando de qualquer unidade, qualquer unidade, tá? Então, aqui a professora vai também colocar a letrinha U do lado do 4 para representar 4 unidades. Que no caso meu aqui é o quadradinho que é a unidade. Aqui dentro eu tenho 20 unidades quadradas, que é a minha área, tá? Então, comprimento, largura. Comprimento vezes largura, eu encontro a área de dentro, tá? Quando eu multiplico esse por esse, eu encontro essa área de dentro, ok? Registraram aí no caderno? Muito bem. Então, toda vez que você for montar, né, unir quadrinhos para ver qual é a área que está disposta naquela região, a gente vai, então, achar a área. E a gente registra desse jeito que a professora registrou aqui. Ok? Beleza? Muito bem. Então, agora nós vamos deixar esses quadrinhos aqui do lado para a gente resolver uns problemas que vai aparecer aí na telinha para você. Então, o primeiro problema diz lá, ó. Observe as 3 gravuras, ou as 3 figuras, né? Essas 3 figuras, né, são parecidas, mas será que são idênticas, são iguais? Vamos ver lá. Para a gente dizer se elas são parecidas ou iguais, a gente vai ter que achar a área delas. Mas observando só, olhem ali a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Observaram? Muito bem. Primeiro a gente vai ter que achar a área. A área da figura 1, a área da figura 2 e a área da figura 3, ok? Então, vocês vão achar essa área agora. Então, a professora vai esperar vocês contarem o quadradinho da figura 1
contar o quadradinho da figura 2 e contar o quadradinho da figura 3 para me dizer qual é o valor da área de cada um. Lembrando que o problema está me dando a unidade. Qual que é a unidade ali? Centímetro quadrado. Então já está escrito ali, ó, cm e o 2 para cima, né? Que significa quadrado. Então, já me dá o tamanho. Eu só preciso contar. Então, conta lá. Não demora, que é bem facinho, né? Contar não é difícil. A gente já consegue contar e, ao mesmo tempo, já vai registrando o valor. Quanto será que tem na figura 1? Será que vocês já conseguiram terminar a contagem da figura 1? Sim? Então, vamos ver quanto deu a figura 1? Quanto dá? 5, muito bem. Então, 5 centímetros, porque eu contei todos os quadradinhos que estavam aparecendo ali. Certo? E a figura 2? Contem lá. Não é difícil também. Conta um por um, pedacinho por pedaço e vai descobrir que deu quanto? Vamos ver a resposta? 12, isso mesmo. Quem encontrou 12 acertou. E a figura 3? Já conseguiram contar? Deu? Isso. Vamos ver quanto que deu então na figura 3? 20 centímetros quadrados. Agora dê uma olhadinha aqui com a professora. Vamos olhar aqui na mesa da professora que eu fiz, né, as duas figuras, a primeira e a última. Por que a professora fez as duas? Para a gente entender que a ideia de proporção, né, a ideia de proporcionalidade, a ideia de quanto que uma é parecida com a outra, semelhante, enfim. Veja lá, nós tínhamos a figura 1 assim, ó. Um quadrinho, 3 quadrinhos um abaixo do outro, e daí bem no meio, mas né, cruzando aqui os outros 3, que formam uma espécie de cruz, né? Uma cruz. Então, uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade, uma unidade. São unidades quadradas. Então, assim, essa figura 3, o que aconteceu com ela? Quantas tínhamos aqui? 5. 5 unidades quadradas. Quantas a gente encontrou aqui? 20. O que o 20 é do 5? Ou o que o 5 é do 20? Isso, quando eu tinha 5 e achei 20, eu multipliquei os 5 vezes 4, né? Para encontrar 20. Muito bem. Quando a gente fez dessa figura para essa, a gente fez uma ampliação. Hoje a gente não vai trabalhar com o conceito de ampliação, mas a professora já está mostrando para vocês o que é uma figura ampliada. Uma figura ampliada é aquela que tem a mesma proporção do tamanho na mesma perspectiva. Ó, eu tinha um quadrinho aqui. Eu quero dobrar esse tamanho, né? Deixar ele maior. Então, eu vou fazer a dobra tanto no comprimento quanto na largura. Tá? Porque eu tenho duas dimensões, eu não posso dobrar só para cima. Eu não poderia fazer assim, ó, colocar mais um aqui, que dá o dobro da 2, mais um aqui o dobro da 2, mais um aqui o dobro da 2, mais um aqui o dobro... Não posso fazer só isso. Por quê? Porque eu coloquei só numa dimensão. E eu tinha outra dimensão também, que era a dimensão do comprimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Então, para esse do meio, eu vou fazer tanto dobrando na largura quanto no comprimento. Por quê? Porque é um quadrado. Se eu fizer só uma distância só do comprimento, só da largura, o que acontece? Deixa a professora pôr aqui mais na frente para vocês verificarem. Quando eu junto só duas pecinhas, ele me deu só a dimensão, uma dimensão, só no comprimento. Eu só dupliquei o comprimento. Quando eu tenho que duplicar as duas dimensões, tanto o comprimento quanto a largura. E nesse caso aqui eu dupliquei só o comprimento. Então eu não posso duplicar só comprimento, eu tenho que duplicar tanto a largura quanto o comprimento. Por isso que esse do meio é esse aqui, ó, 2 no comprimento e 2 na largura. Tá vendo? Ó, 2 por 2. Eu dobrei, eu multipliquei isso aqui por 2, 2 por 2. Ele ficou maior. A mesma coisa do ladinho, que eu peguei esse que vale esses 4 aqui. Esse aqui vale os outros aqui. Esse aqui vale esses 4 aqui e esse de cima vale esses de cima aqui. Então, ele está numa proporção, né? A área foi ampliada. E quando eu amplio essa área, eu tenho que ampliar tanto no comprimento quanto na largura, ok? Então, essa parte que a professora fez aqui foi só uma pequena chamadinha para vocês terem
curiosidade para aprender a nossa aula de ampliação que nós vamos ter mais tarde. Mas por enquanto, só para vocês terem uma ideia do que significa ampliar. Significa aumentar na mesma proporção, ok? Beleza? Então tá, então vamos continuar respondendo o nosso problema lá, que tem mais uma resposta para a gente completar lá. Então, para completar, a gente viu que nós temos o tamanho de 20, né? 4 vezes o tamanho de 5. Então, por quê? Porque 5 vezes 4 é 20. E a gente pode dizer que a área aumentou aí, né? A figura 3 aumentou 4 vezes em relação à figura 1. Porque lembra, por que é 4? Porque eu já falei para vocês, tem que ser tanto na dimensão quanto na largura. E 2 por 2, na nossa multiplicação, dá 4, ok? Então, vamos continuar? Vamos continuar com mais uma atividade que vai aparecer aí para vocês. Então, vejam lá. Eu tenho esse retângulo. Esse retângulo tem um certo comprimento, né? E uma certa largura. Ali no laranja, quanto a gente tem no laranja? 2 de largura por 6 de comprimento. Muito bem. Então, como que eu posso registrar a multiplicação dessa área laranjada? Vamos ver? 2 vezes o 6, que é 12, ou 6 vezes 2, que é 12 também, né? Lembra que a professora já falou isso para vocês. Eu posso multiplicar colocando o 2 na frente ou atrás, a resposta vai ser sempre a mesma. E a área azul? A área azul é quanto por quanto? Tenho 11 por 6. Então, como que vai multiplicar? 11 vezes o 6, ou 6 vezes o 11, que dá 66. E para saber a área total, eu junto a laranjada com a azul. Juntando as duas áreas, nós vamos ter quanto? 12 mais 66 igual a 78 unidades quadradas. Vamos continuar com mais uma atividade, só que agora vocês vão tentar fazer sozinhos, tá? A professora vai dar um pequeno tempinho, não dá para demorar muito, mas vamos lá. Agora nós temos 4 cores. Veja lá na vermelha, nós temos 4 por 5. Como será que vai ficar? Pensa lá, registra aí no teu caderno, quanto que vai ficar a área do vermelho. E o próximo, azul, veja lá quanto que vai ser. Conta lá que é 4 por 4. Anota lá, veja quanto que vai dar na tabuada. Agora vai no amarelo, conta lá o amarelo. 2 por quanto? 2 por 9, muito bem. E o último, verde, 4 por 6, isso aí. Então, registra lá. Veja que o tamanho desse retângulo é o mesmo do tamanho do retângulo passado, só que agora a gente dividiu por cores diferentes, né? Lá a gente só tinha laranjado e azul, agora a gente tem azul, vermelho, amarelo e verde. Vamos ver como é que ficou o registro? Isso, não. O vermelho, 4 vezes 5, 20. O azul, 4 vezes 4, 16. O amarelo, 2 vezes 9, 18. O verde, 4 vezes 6, 24. E, juntando tudo isso, 20 mais 16 mais 18 mais 24, nós temos 78 unidades de área. Ok? Conseguiram fazer? Então, vejam bem, é assim que a gente resolve, né, os problemas envolvendo área, né? A gente resolve contando quadrinhos ou fazendo a multiplicação pela matriz retangular. Tanto faz você usar a matriz retangular ou contar quadradinhos. Qual que é a mais vantajosa, professora? Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra? Aí depende. Se for uma área pequena, igual a gente fez aqui, de 5 por 4, contar fica fácil. Mas se de repente você tiver uma área, por exemplo, de 120 metros por 240 metros, daí já vai ficar mais difícil, né? Vai ser uma área muito grande, então não dá para contar. Aí a gente vai ter que fazer uma multiplicação. Por isso que a gente ensinou para vocês aqui as duas formas, tanto contando os quadradinhos, quanto fazendo a multiplicação pela matriz retangular, que a gente já aprendeu aula passada, a gente só estava revendo ela aqui, ok? Bem, a gente está quase chegando no final da nossa aula, né? A gente vai daqui a pouquinho olhar o nosso objetivo, se a gente atingiu ou não, mas eu quero deixar para vocês aqui
né, bem claro que quando a gente trabalha com área, a gente sempre vai trabalhar com duas dimensões, tá? Então, quando a gente amplia a dimensão da largura, a gente tem que ampliar a dimensão do comprimento também. Então, a gente não pode olhar só para uma perspectiva, só para uma dimensão. A gente tem que olhar para as duas. Por isso que, às vezes, quando a gente vai fazer uma resolução de um problema que envolve área ou para ampliar uma área, às vezes a gente se confunde aí, né? Porque a gente acha que é só esticar para o lado. E às vezes não dá, né? E quando a gente trabalha com duas dimensões, o dobro não vai ser 2. O dobro de duas dimensões vai ser 4, porque eu tenho que dobrar 2 aqui e 2 aqui. E 2 vezes 2 é 4. Então é isso que a professora quis deixar aqui o recadinho para vocês, né, nessa aprendizagem de hoje, para a gente depois voltar para firmar um pouquinho mais esse conceito. Por hora a gente aprendeu área, tá bom? Contar quadradinhos ou fazer a matriz retangular, ok? Então, será que a gente conseguiu atingir o objetivo da aula de hoje? Vamos dar uma olhadinha na telinha? Qual era o objetivo? Encontrar a área de figura plana em malha quadriculada por contagem de quadradinhos ou pelo cálculo da matriz retangular. E a gente conseguiu fazer isso? Conseguimos fazer a contagem e a matriz retangular para encontrar a área das superfícies? Então a gente conseguiu atingir o objetivo da aula. Verdade? E para a gente ficar craque, a gente vai fazer uma tarefa. Não dá para esquecer da tarefa, né? Vamos lá olhar qual que é a tarefa que a professora deixou? Então, a professora deixou aí uma tarefinha. Ó. O vovô João vai fazer uma horta no sítio onde ele mora. Ele vai usar um terreno de medida 16 metros de comprimento por 8 metros de largura. Veja a figura que representa a horta e depois responda as seguintes questões. Primeira questão. Qual é a área total da horta do vovô João? Segunda questão. Ele plantará alface na metade da horta. Qual será a área do plantio da alface? Letra C. No restante da horta, ele plantará cenoura e tomate em partes iguais. Qual será a área do plantio de cada um? Está aí. Essa é a nossa tarefa. A gente vai trabalhar com áreas de uma figura retangular, só que presta bem atenção. Nós fizemos ali partes, lembra? A gente está usando fração também. Metade do terreno, na outra metade, duas coisas plantadas também divididas em partes iguais. Então a gente tem que só atentar para esse aspecto do problema para não errar, tá bom? Então a nossa aula fica por aqui, a professora já está morrendo de saudade, mas a gente vai se ver na próxima aula e fica com Deus. Um beijinho. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos tratar um assunto bem interessante com vocês. Objetivos da nossa aula de hoje. Reconhecer as mudanças que as navegações trouxeram à sociedade e identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento de pessoas e mercadorias. Então, ao longo do tempo, esses processos de idas e vindas das pessoas através dos mares teve um nome. E esse nome é o nome da nossa aula de hoje, que é a expansão marítima e comercial. Mas o que será que isso tem a ver? Então, tudo que nós compramos hoje em dia é uma maneira mais fácil. Nós vamos no mercado, vamos numa lanchonete, nós saímos das nossas casas, não no momento atual, mas tudo que nós queremos, nós temos facilidade de comprar. Nós podemos comprar através da internet, além de comprar nas lojas e nos mercados. Mas antigamente não eram dessa maneira. Então os europeus procuravam explorar os espaços da onde eles queriam estar conquistando novas terras. E o que traziam tudo isso? O domínio. O domínio de quem? Da classe que tinha mais dinheiro. E esse domínio trouxe muitas consequências para o nosso país, que é o Brasil, como a dizimação dos povos indígenas e a escravidão de pessoas.
Então, no slide de baixo ali, a gente observa as grandes navegações. Expansão marítimo-comercial. Por quê? Expansão porque era territorial e comercial. Marítimo porque vinha através dos oceanos Atlântico, Índico e do Mar Mediterrâneo. E comercial porque ele visava a obtenção de lucro e o fortalecimento da burguesia. Quem que era a burguesia? As pessoas que possuíam bastante dinheiro. E o que aconteceu nesse tempo? Os portugueses chegaram no Brasil e se apropriaram de um espaço, mas já tinha pessoas aqui no Brasil, já tinham habitantes aqui no Brasil. Então, o Brasil não foi descoberto, ele foi ocupado, porque as pessoas que aqui moravam já faziam parte desse território, e essas pessoas eram os indígenas. E eles foram buscando riquezas e conquista de novas terras, mercadorias e tudo mais que eles pudessem se apropriar aqui no nosso país. Eu vou deixar para vocês um videozinho da musiquinha Pindorama, que faz parte da palavra cantada. Eu espero que vocês ouçam e gostem do nosso vídeo. Vamos observar? Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, no encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Vera Cruz, quem achou foi Portugal. Vera Cruz, atrás do Monte Pascoal. Tem ali Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois vem vocês, nossa vida mudou de uma vez. Perovas, disse em uma carta ao rei que no altar sobre a cruz resume São Nosso Frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mudou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas naus não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral, num desvio, viu a terra e disse uau. Não foi não, foi enfim, foi um plano imperial pra portar seus navios num país monumental. Ao Álvares Cabral, ao rei Dom Manuel, ao índio do Brasil e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser vai ouvir, Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, ao rei Dom Manuel, ao índio do Brasil e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Gostaram do vídeo? Então, eu adoro esse vídeo, eu acho ele muito engraçadinho e ele fala tudo aquilo que aconteceu nas nossas terras, tudo aquilo que foi o processo de descobrimento, de ocupação e tudo aquilo que aconteceu com os nossos indígenas aqui no nosso país. Com essa chegada aqui no Brasil, começaram as atividades comerciais e o surgimento dos lucros, dos negócios, acúmulos de riquezas e surgiu a exploração de riquezas, de pedras preciosas e tudo mais que a gente pode imaginar que eles foram descobrindo aqui no nosso país.
a apropriação indevida de terras e produtos e principalmente das pessoas que moravam aqui. Então, tudo que eles foram conquistando aqui, na verdade, já tinha donos. Com isso, os índios que possuíam a sua cultura, eles tinham as suas crenças, eles tinham os seus objetivos de vida nas aldeias, eles tiveram que mudar esse comportamento devido à chegada dos portugueses. Então, tudo isso foi se modificando. Eles utilizavam, a moeda de troca deles era apenas produtos, que eles trocavam entre as aldeias e entre as tribos. E com a chegada dessas pessoas que vieram de fora, os europeus, eles tiveram que aprender a lidar com diferentes palavras. Observem lá as palavras: mercado, lucro, venda, preço, tráfico, troca, doação, permuta, valor, compra, empréstimo, dívida, escambo, comércio, moeda, pagamento, economia, dinheiro, salário, cartão, negócio e ouro. Então, essas palavras para os indígenas não eram conhecidas e eles acabaram ficando meio perdidos com tudo isso, porque os europeus, os portugueses que aqui chegaram, já tinham esse hábito de trocar as mercadorias e utilizar produtos de valor, como as moedas, por exemplo. E aqui os indígenas trocavam apenas os produtos que eles consumiam nas aldeias. Definindo então, a expansão europeia foi um processo de expansão do comércio, do poder político-militar e da cultura de diversas nações da Europa sobre o mundo, culminando na criação de impérios coloniais europeus. E o principal elemento dinamizador foi a Revolução Comercial. Então, essa revolução que aconteceu através dos tempos foi uma coisa que mudou completamente a história do nosso país. E, infelizmente, o objetivo de tudo isso era a busca de lucro, de dinheiro, ganhar cada vez mais. Mas quem que ganhava com isso? Os europeus, que estavam acostumados com essas viagens e com esse tipo de negociação. Assim, as rotas marítimas utilizadas pelos europeus tiveram relação direta com a ocupação, com o descobrimento do nosso Brasil. E o que isso significava? Que as rotas marítimas trouxeram o transporte. Mas o transporte do quê? Dos minerais, ouro e pedras preciosas, de açúcar e do pau-brasil. Então, tudo que eles foram descobrindo no nosso país, eles foram levando para as terras europeias. E isso tudo foi fazendo com que eles enriquecessem cada vez mais. Vejam só, além disso tudo, eles comercializavam as especiarias. O que são essas especiarias? Cravo da Índia, pimenta do reino, a noz moscada, o gengibre, a canela e o açúcar. Então, os povos europeus traziam essas mercadorias dos países como a Ásia e as Índias. Essas mercadorias nós utilizamos até hoje nas nossas casas. Nós utilizamos todos esses temperos que fazem parte também da nossa alimentação. Mas hoje é tão fácil a gente ir no mercado comprar esses produtos que a gente não imagina quanto tempo essas viagens faziam e quanto tempo essas pessoas demoravam para fazer com que essas mercadorias chegassem até nós. Além dessas especiarias, eles traziam também outros tipos de mercadorias que vinham de fora. Os tapetes, os perfumes, o marfim. Então, o marfim, gente, para eles tirarem esse marfim, eles matavam os elefantes. E isso aqui é uma mercadoria de muito valor. Mas pense quantos animais eles não têm que acabar matando para conseguir esse tipo de mercadoria. Então, é muita judiação o que eles faziam com os animais desde aquela época. Apesar de que até hoje
as pessoas ainda costumam fazer esse tipo de atrocidade, mas já tem mais uma investigação a respeito disso, porque é uma coisa que é crime, né, gente? É um crime ambiental, nós não podemos acabar com os nossos animais. Além das louças e das sedas. Então, tudo que eles traziam para fora e traziam de fora para nós e eles levavam daqui, custava dinheiro. E esse dinheiro para eles virava lucro. Tudo foi girando em torno do dinheiro. Então, cada vez mais o capital financeiro deles foi aumentando. Começou a surgir, então, os pagamentos e salários. E isso tudo foi virando mercado de troca de pagamentos e recebimentos. O que é salário? Da onde que surgiu essa palavra? Então, salário vem de sal. E o que é esse sal? Então, antes de tudo isso acontecer, como nos dias atuais, as pessoas pagavam umas às outras com mercadorias. Quais eram elas? Alguns trabalhos eram pagos com carneiros, porcos, peles e sal. Então, o sal era um produto muito raro e muito valioso. Lá na Roma Antiga, os soldados eram apenas pagos com um punhado de sal. Será que eles ficavam felizes com esse pagamento? Eu não sei, mas na época era o que tinha, né? Então, nós, através dos tempos, fomos nos modernizando. Então, hoje em dia, nós recebemos o nosso pagamento com dinheiro, que é a nossa moeda atual, que é o real. Mas, nessa época, não existia. Ou era troca, ou era o pagamento com o sal. Então, como era valioso e custava dinheiro, para eles era de grande serventia. E o que isso foi resultando? Então, no período de 1500 até 1530, parando para pensar assim, são muitos anos de exploração, muitos anos de pessoas entrando e saindo do nosso país e tirando daqui as nossas riquezas. O que isso foi resultando? Foi resultando que as pessoas foram tirando daqui do nosso país aquilo de mais valioso que a gente tinha, e principalmente as nossas culturas e a nossa raiz, porque nós estamos aqui, mas antes de cada um de nós estar aqui, existiam os índios. Então, eles moravam aqui nas nossas terras, eles faziam parte de tudo isso. O período de 1500 até 1530 foi um período interessado no comércio das especiarias, mas Portugal deixou o Brasil em segundo plano. E o que isso foi ocasionando? Ocasionou duas expedições exploradoras comandadas por Gaspar Lemos e Gonçalo Coelho e duas expedições guarda-costas comandadas por Cristóvão Jacques entre 1516 a 1528. Então, todo esse tempo de exploração, eles foram tirando do nosso país as nossas riquezas, as nossas preciosidades, porque o nosso país é um país muito rico, tem uma diversidade muito grande da nossa fauna, da nossa flora, os nossos minerais, o nosso ouro, tudo aquilo que eles podiam tirar daqui, eles foram tirando. E além de tudo isso, vieram para cá contrabandistas franceses. O que eles faziam aqui? Eles pegavam no litoral brasileiro o pau-brasil, que é uma árvore que sai uma tinta vermelha, muito utilizada pelos índios para pintar e fazer enfeites no corpo durante as festas e rituais indígenas. Então, eles descobriram essa tinta do pau-brasil e exploravam essa riqueza que era somente nossa na época e levavam para os lugares aonde eles estavam. Qual que era o objetivo deles fazerem tudo isso? Fazer o reconhecimento geográfico e verificar as possibilidades de exploração econômica da nova terra descoberta. Então, como eles viram que o nosso país era um país rico e tinha muita diversidade de materiais e obras-primas e várias coisas na nossa
fauna, na nossa flora, eles foram explorando tudo isso. E isso acabou virando um contrabando para os povos franceses. Então observe aqui a imagem, veja a tinta vermelha que sai da nossa árvore do pau-brasil. Então tudo isso eles foram tirando e foram levando para a Europa. Portugal então perde o interesse nas terras brasileiras. Então no período de 1500 até 1530, quando essas outras expedições estiveram para cá, eles perderam o interesse aqui porque eles queriam que eles tivessem mercadorias. Mas quais eram as mercadorias que eles mais procuravam? As moedas preciosas. Então eles queriam metais, eles queriam ouro, eles queriam prata, e eles não estavam encontrando tudo isso aonde eles estavam no nosso litoral. Então Portugal perdeu um pouco do interesse na colonização do Brasil nessa época, porque eles queriam coisas que eles não estavam encontrando aqui. E isso resultou no seguinte, foi ampliando esse território, foi ampliando essas terras. Tudo isso foi fazendo com que essas rotas marítimas fossem ampliadas, fossem aumentando. Então observe no nosso mapa, todas essas flechinhas que aqui se encontram faziam parte das rotas, então eles iam e vinham de um lugar para o outro, levando mercadorias, levando roupas, levando tudo aquilo que eles queriam através dos nossos mares. E o principal eixo econômico para tudo isso foi o Oceano Atlântico. Então esse oceano era a principal ligação entre a América do Sul e a África, que era de lá que eles traziam as mercadorias e também levavam daqui para lá. Então foi um eixo muito importante para essa revolução comercial. Com isso aconteceu também a colonização da América, então a América se tornou algo muito importante diante de tudo isso, porque era uma rota comercial para eles, e eles também começaram a obter lucros de todas essas viagens, e o capital deles também foi aumentando muito. A transferência de metais preciosos para a Europa foi fazendo com que a burguesia ficasse cada vez mais poderosa. Então tudo que eles podiam levar daqui para lá e trazer de lá para cá eles faziam, mas o principal interesse deles eram as pedras preciosas e o ouro, principalmente o ouro, porque o ouro é uma coisa que a gente usa e guarda até hoje, e vá aonde for, em qualquer lugar do mundo, é uma coisa muito valiosa, então não perde seu valor do ouro. Muitos lucros para a burguesia europeia. Então, cada vez mais eles foram ficando ricos, foram adquirindo mais dinheiro, mais lucros, e a comercialização foi ficando cada vez maior. Essas idas e vindas deles para cá foi fazendo com que esses lucros aumentassem. Quais foram as causas de tudo isso? A necessidade de novas rotas de comércio, então as rotas foram aumentando, as rotas marítimas foram aumentando. O comércio das especiarias também foram aumentando, porque cada vez eles traziam mais e mais especiarias e as pessoas foram gostando desse tipo de tempero nas suas comidas. Então era uma coisa que era muito comercializada na época. A necessidade dos metais preciosos, então a partir do momento que eles começaram a utilizar as moedas como um objeto de troca e de pagamento, esse uso dos metais preciosos foram aumentando também. E as inovações tecnológicas, porque aí foi utilizado as inovações como a bússola e outros equipamentos que foram sendo utilizados nas embarcações para que eles não se perdessem. Porque durante as viagens, como muitos navios se perdiam durante essas viagens, eles criavam até histórias de monstros marítimos, porque os navios e as embarcações, as caravelas na época se perdiam, porque eles não tinham esses objetos de locomoção, eles não tinham como identificar em qual lugar exatamente eles se encontravam, e muitos às vezes morriam durante essas viagens. Então, como os barcos se perdiam, eles acreditavam que eles tinham sido pegos ou capturados
assombrados até por monstros marinhos. Então agora a professora vai pedir que vocês peguem um caderno e um lápis para nós retomarmos o conteúdo da aula de hoje, para nós fazermos uma revisão. Marquem lá o dia de hoje, que é 23 de junho de 2020, e o conteúdo da nossa aula de hoje é a expansão marítima e comercial. Então peguem lá um papel e um lápis para nós anotarmos quais foram as principais palavras da aula de hoje. Portugal. Por que Portugal? Porque eles saíram de Portugal e vieram para o nosso país. Qual que é o nome mesmo do nosso país? Muito bem, Brasil. A bússola. Quando eles criaram esse objeto, os navios e as caravelas, os barcos que vinham pelos mares, eles passaram a não se perder, porque através desse objeto que é a bússola, eles tinham uma rota, então eles sabiam em qual localização eles se encontravam. Metais. Os metais eram o principal objeto que eles queriam em relação a esse comércio, porque eram as coisas que traziam mais lucros, mais dinheiro. Com o maior número de dinheiro, eles tinham também o maior número de lucros. As pedras preciosas também faziam parte dessa busca. Como eles não estavam encontrando no nosso litoral tudo isso, eles passaram a buscar outras coisas. Daí Portugal perde um pouco o interesse nas terras brasileiras. Açúcar. O açúcar também era um material muito comercializado na época, porque eles faziam parte das nossas especiarias e eles faziam essa exportação. Eles levavam e traziam o açúcar de um lado para o outro através dos mares. As especiarias. As especiarias nós estudamos o cravo, a pimenta do reino, o gengibre, a noz moscada. Veja aí na sua casa se você tem alguma dessas especiarias. Qual delas a mamãe mais utiliza para fazer o alimento em casa? Escambo. Então o escambo era uma moeda de troca. Como eles não tinham o dinheiro ainda para utilizar o pagamento de mercadorias, eles faziam através do escambo. Então, além do escambo, que eram as moedas de troca, ainda tinham as viagens que eram feitas pelos oceanos. E essas viagens demoravam meses. Então, juntando tudo isso da nossa aula de hoje, nós tivemos a história da expansão marítima e comercial, que foi através dessas viagens que nós passamos a fazer parte dessa rota de comercialização e que o nosso país começou a fazer parte do mercantilismo. Então essas rotas comerciais foram muito importantes para os europeus e também para nós. Apesar de toda a exploração que o nosso país teve, essas rotas fizeram com que o nosso país também entrasse em expansão e fosse progredindo. As nossas tarefas estarão disponíveis na página da Secretaria Municipal de Educação. Então, se vocês tiverem também em casa algum objeto, alguma coisa interessante que fez parte da nossa aula de hoje, moedas antigas, bússola, vai que de repente o vovô ou a vovó tem esse tipo de objeto em casa, alguma pedra, alguma coisa que vocês achem interessante, mandem para nós no telefone que aparece na telinha de vocês. E eu vou ficar aguardando os comentários e as atividades da nossa aula de hoje. Então agora, depois das nossas tarefas, eu vou fazer o convite a uma pessoa muito especial para fazer parte da nossa aula de hoje, que é a professora Celen, que trabalha na Escola Loise. Ela sempre nos ajuda nas nossas aulas e na produção dos nossos materiais, junto com a professora Eliane e com a professora Elce, que trabalham na Escola Judite.
Então hoje ela vai fazer parte da nossa aula porque eu vou apresentar para vocês um jogo muito legal que nós confeccionamos para apresentar na aula de hoje. Professora Celen, seja bem-vinda à nossa aula. Oi, tudo bem? Aqui é a professora Celen que está falando, eu trabalho lá na Escola Loise e vou participar agora do joguinho. Ela acha que vai ganhar de mim, mas só que não. Então, nós trouxemos aqui um mapa. Esse mapa é o mapa das nossas rotas marítimas. E nós temos 2 barquinhos. Um barquinho sou eu e um barquinho é a professora Celen. O que nós vamos fazer aqui? Nós temos também um dado. Cada vez que eu jogar esse dado, o nosso barquinho sai daqui da sua rota e o nosso objetivo é sair de Portugal e chegar lá no Brasil. Mas para isso nós temos que atravessar todinho esse mar e nós não podemos nos perder. Então nós vamos começar o jogo. Eu vou jogar o dado, vou mostrar o número que vai cair do dado e nós vamos andando com os nossos barquinhos, ou melhor, vamos navegando com os nossos barquinhos. Vamos lá, professora? Vamos lá. Tá pronta? Vamos lá. Que número caiu aqui, crianças? Número 2. Então, eu vou pegar o meu barquinho, que é o vermelho, e vou andar 2 casinhas. Saí daqui de Lisboa, andei 1, andei 2. Professora Celen. Agora é a minha vez, vamos lá. Eu tô no com o barquinho azul, vamos lá. Aqui, o que caiu? 5, vou andar 5 casas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tô na frente. 5 também. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar o meu barquinho vermelho e vou passar da professora Celen. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu caí aqui em Cabo Verde. Vou precisar reabastecer e vou ter que parar uma rodada. Então a professora Celen vai jogar 2 vezes o dado. Vamos lá. Aqui, olha lá, aqui caiu 5 de novo, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 e eu continuo mais uma rodada. O que caiu? 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha vez. Ela pensa que está na frente e ela vai ganhar de mim. 1 casinha apenas. Então eu saí do meu castigo, andei 1 casinha. Lá, mais uma. Aqui, o que saiu? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá, parei no 21. O 21 tem uma informação. Então, avance 2 casas e volte 3. 1, 2, 1, 2, 3. Aí. Vamos lá, agora é minha vez. 2 casinhas. 1, 2. Professora Celen. Vamos lá. O que saiu? Tamo com sorte. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que saiu? 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma informação lá. Avance 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então agora, crianças, o jogo está ficando muito interessante.
a professora Célia acha que vai ganhar da professora Luana. Enquanto vocês ficam aí imaginando o que vai acontecer no nosso jogo, nós vamos encerrar a aula por aqui, mas eu vou ganhar dela sim, tá bom? Pessoal, até a próxima. Um abraço da professora Luana, um abraço aos meus alunos da Escola Plauto e até a próxima. Beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau, alunos da Escola Lois. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Educação Física? Eu sou a professora Marcela, da Escola Guitil Federman. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a anatomia estrutural do nosso corpo. Como o nosso corpo é, como ele funciona. Na aula de hoje nós vamos falar sobre músculos, articulações e principalmente sobre o sistema esquelético. Isso mesmo, sistema esquelético, nosso esqueleto, os nossos ossos. Quando nós falamos em esqueleto, o que vem aí na cabeça de vocês? Talvez vocês tenham imaginado algum morto, né? Sem vida. Mas na verdade, os nossos ossos são órgãos vivos, dinâmicos e que respondem aos estímulos. No nosso corpo existem aproximadamente 206 ossos, que juntamente com as cartilagens, que são tecidos um pouquinho mais duros, formam o nosso sistema esquelético. Mas para vocês compreenderem um pouquinho melhor, a professora trouxe uma história. Vamos ouvi-la? O nome dessa história é Eu Me Mexo, de Mandy Sur e Michael Gordon, da editora Scipione. Quando nasci, eu era deste tamanhinho. Eu mexia bastante os braços e as pernas, mas nem me sentava direito. Eu era carregada para todo lado. Eu ia crescendo, meus ossos e músculos cresciam comigo e ficavam mais fortes. Depois, pude até andar sozinha pela casa inteira. Agora, já me mexo de 1000 maneiras. Pulo, corro, salto, rolo e danço. Faço tudo isso porque tenho um esqueleto dentro de mim. Olha lá a imagem da menininha, estão vendo? Ela está atrás ali de uma máquina de raio-x. O raio-x é como se fosse uma fotografia do nosso corpo por dentro. Depois a professora trouxe alguns e vai mostrar para vocês, tá? Se não fosse ele, eu não conseguiria ficar de pé. Eu seria mole, mole, olha lá, ó. Se a gente não tivesse o esqueleto, nosso corpo não teria forma, né? Vários animais têm o esqueleto feito de muitos ossos diferentes. O nosso esqueleto também é assim. Ele tem ossos grandes, ossos pequenos, um ligado ao outro. Os ossos são muito duros e fortes. Nosso esqueleto tem articulações e são elas que dão movimento. Meus joelhos e cotovelos se dobram, porque é lá que dois ossos se juntam. O mesmo acontece com os dedos das mãos e dos pés. Então, olhem lá essa imagem aí que está mostrando para vocês o joelho, vocês estão vendo? Ali no joelho nós temos uma articulação, né? Que é onde consegue dobrar. O cotovelo também na outra imagem ali tem uma articulação. No ombro, ali mostra os pés e as mãozinhas também conseguem abrir e fechar porque tem articulação. Esta é a minha coluna vertebral. Na verdade, é um monte de pequenos ossos, um junto do outro, que podem se curvar. A coluna vai da minha cabeça, descendo pelas costas, até a bacia ou a pelvis, né? Todos os meus ossos se mexem com a ajuda dos músculos. Então, olhem a imagem ali, ó. Estão vendo? É a imagem de um braço, né? Então, imagina o nosso braço, tá? Como tá lá na imagem. Nós temos vários músculos. Aqui, que tá mostrando para vocês o nosso bíceps ali na imagem, né? Aí, temos o tríceps. Nós temos muitos outros músculos no nosso corpo. Músculo do peitoral, o músculo que fica aqui nos ombros, deltoide. Nós temos o trapézio que fica aqui, dorsal, nas costas. Na nossa coxa, nós temos o quadríceps, parte da frente. A parte de trás da coxa, o bíceps femoral, né? Nós temos aqui também, tem gente que fala a batata da perna, né?
mas é a panturrilha, o nosso gastrocnêmio. Então nós temos muitos músculos, né? No nosso corpo tem aproximadamente 650 músculos, então são vários músculos. E esses músculos, vamos voltar lá na história, eles se estendem como faixas elásticas unidas aos ossos. Então os músculos movimentam os ossos para cima e para baixo, sempre que eu quero mexê-los. Então, os músculos, as articulações ajudam a gente mexer o nosso esqueleto. Muitos animais têm esqueletos como nós. Esse é o meu cachorro xodó. Olha lá o esqueleto do cachorro. Este é o meu peixinho Xando. Os pássaros também têm ossos. Olha lá o pássaro. Olha a imagem do esqueleto. Esse esqueleto é igualzinho ao que está dentro de mim e de você. Observem lá, né? Esse mesmo esqueleto é o que tem dentro da gente. Olha lá os ossos que está aparecendo. Do crânio. Depois a professora vai mostrar melhor para vocês, tá? Dedos das mãos, a clavícula, a articulação do cotovelo, costela, coluna, né? O maxilar ali, onde abre e fecha a boquinha, o omoplata ou a escápula. Olha lá, vamos terminar de olhar os ossos. O ilíaco, a pelve, né? A nossa bacia, a pelve que estava falando lá na história. O fêmur, a tíbia, a articulação do tornozelo, os dedos dos pés. Desses ossos, quantos vocês conseguem sentir com a mão? Quais articulações vocês conseguem localizar no seu corpo? Como que a gente consegue sentir os ossos, né? Será que vocês conseguem sentir aí na casa de vocês com a mão? Então, tenta tocar. Toca os dedos, a gente consegue sentir, né? Nos dedos tem ossos, né? Temos articulação, que consegue abrir e fechar. No pulso também temos articulação, né? Que consegue mexer. No nosso braço, se a gente segurar o braço, a gente consegue sentir, né? Se você apertar, você consegue sentir que tem osso ali embaixo, né? O braço, né? Temos aqui, ó, se a gente sentir, consegue sentir aqui a nossa clavícula, né? Algumas pessoas falam, talvez vocês tenham escutado, a saboneteira, né? Então é a nossa clavícula, tá? Se você murchar um pouquinho a barriga, você consegue sentir a tua caixa torácica, né? As costelas, consegue sentir as costelas. Se você abaixar um pouquinho, você sente a tua coluna, põe a mão lá na coluna. Você consegue sentir as vértebras da coluna, né? Na canela também a gente consegue sentir ossinhos. Então, os nossos ossos, nós conseguimos sentir. A articulação também, ó, joelho, dobra, porque tem uma articulação, né? Então, a gente consegue sentir. Para mostrar melhor para vocês, a professora trouxe aqui, lembra que lá na história a menina estava atrás de um raio-x, de uma máquina de raio-x? Eu trouxe aqui para vocês olharem, talvez vocês tenham precisado ir no médico e fazer. Tem gente que talvez conheça, né, o raio-x. O raio-x que vocês tiram lá no médico é um pouquinho maior, essa fotografia que vem aí na casa de vocês é um pouquinho maior. Essa aqui eu peguei de um livro, tá? Então é um pouquinho menor, mas acho que dá para vocês enxergarem aí. Esse aqui, ó, é o raio-x do crânio, da nossa cabeça, como ela é por dentro, né? Como tirar o raio-x, aparece. Vocês estão notando ali, ó, que não aparece nada no nariz de osso? Vocês sabem por quê? Porque o nosso nariz não é feito de osso, gente, é feito de cartilagem. Lembra que eu falei que a cartilagem é um pouquinho mais dura? Então, segura lá no nariz de vocês. Vocês sentem que é de cartilagem, mas molinho. As orelhas também, tá? Ó, aqui nós temos um pezinho, ó. Raio-x do pé. Dá pra ver ele por dentro, né? Nós temos aqui também o raio-x da coluna. Dá pra enxergar a coluna aqui? No meio da coluna, nós também temos os discos com cartilagem, né? Que eles ajudam a amortecer, né, a coluna, tá? Também tem cartilagem no meio das vértebras. Aqui, deixa eu virar, a nossa pelve, a bacia, né, que fala lá na história, certo? Esse osso aqui. E
a nossa caixa torácica, que eu falei para vocês ali a costela, né, que dá pra gente ver. Certo? Vou mostrar para vocês agora os nossos ossos no nosso amigo. O nosso amigo Zé aqui. Lá na escola eu tenho um Zé pequenininho. Aqui nós temos um Zé grandão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Lembra do crânio que apareceu ali na radiografia? Tá aqui, ó. Então, tem os ossos do crânio, ossos da face. Os nossos ossos, eles são responsáveis também, eles têm função, eles têm uma função. A função dos ossos, uma delas é de proteção. Então, aqui, ó, o crânio, o nosso crânio, ele tem essa função de proteção também. Para proteger o que será? O que será que o nosso crânio protege? O que tem dentro da nossa cabeça? Isso mesmo, o nosso cérebro. Então, o crânio tem função de proteger o nosso cérebro. Aqui, ó, nós temos a coluna. Nossa coluna também protege a medula espinhal que passa por dentro dela. Também serve como proteção. Aqui nós temos a escápula, né, a omoplata. Aqui, ó, a clavícula que a gente sentiu, lembra? Clavícula. Aqui a nossa caixa torácica, ó, as costelas. A nossa caixa torácica também tem uma função muito importante, que é proteger os órgãos vitais, como, por exemplo, coração, pulmão. Aqui nós temos o osso do nosso braço, o húmero. Aqui nós temos o rádio, a ulna. Aqui nós temos a pelve, a bacia. O osso do fêmur, que é um dos ossos mais longos que nós temos, o osso mais longo que nós temos no nosso corpo. A patela. Aqui nós temos a tíbia, a fíbula. E nós temos também ossos no pé, né? E os ossinhos da mão, tá? Na mão divide em carpo, metacarpo e falange. E nos pés, tarso, metatarso e falanges. Então, os ossos, juntamente com os músculos e com as articulações, formam o nosso sistema locomotor, que é responsável pelos nossos movimentos. Com ele é que a gente consegue se movimentar, que a gente pode andar, correr, pular, né, dançar. Sem eles nós não conseguiríamos nos mexer. Se a gente não se mexesse, se a gente não tivesse articulação para conseguir se mexer e não tivesse nosso sistema locomotor, a gente ia ser duro, né? Então eu vou chamar a professora Ana para me auxiliar aqui, a gente imaginando como se a gente fosse um robô, que não tivesse articulação e que não pudesse dobrar, né? Não pode dobrar nada. Tenta andar, professora, como se você fosse um robozinho, durinho. E vocês vão tentando fazer aí em casa, tá? Tenta imitar um robô. Imagina que vocês não podem se mexer, isso. Pode voltar, professora, andando igual um robozinho. Muito bem. É bem mais difícil de caminhar, né? Se a gente não pode dobrar nada. Agora, eu vou pegar aqui e eu vou pedir para a professora pegar um bichinho com as mãos, tá? Então aí na casa de vocês, pega algum objeto. Pode ser qualquer objeto, tá? E vocês vão tentar pegar, estão vendo que para pegar a gente geralmente fecha a mão, né? Então vocês vão tentar pegar sem fechar a mão, sem usar a articulação de vocês. Vamos lá, professora? Olha, a professora foi esperta. Muito bem. Isso aí, parabéns, professora. Agora eu vou deixar um desafio um pouquinho maior aí para vocês. Mas a professora vai tirar de letra, tenho certeza. Sentar, procura uma cadeira ou no sofá aí da casa de vocês e tenta sentar sem dobrar. Não pode dobrar nada. Vamos lá? Isso! Muito bem. Se a professora pudesse dobrar, usar as articulações, seria muito mais fácil, né? Mas vocês já imaginaram a gente todos os dias ter que andar igual um robô e não poder dobrar nada?
Bem complicado, né, gente? Então, eu queria mostrar com isso a importância das nossas articulações para vocês, tá? Eu vou pedir para que vocês façam aí na casa de vocês agora um esqueletinho, tá? Então, eu trouxe aqui ele pronto. Nós vamos usar apenas uma folha, um lápis para desenhar. Aqui eu fiz só o crânio e a pelve. E o resto eu fiz com palitinho de fósforo, tá? Palitinho de fósforo é uma coisa que vocês têm em casa aí, geralmente, né? Caso vocês não tenham, vocês podem fazer com cotonete também, ó. Só que aqui eu desenhei só o crânio, não desenhei a pelve, tá? Mas também dá pra fazer com cotonete. Ou eu vou deixar uma outra opção aqui, mas essa aqui teria que ser se o pai ou a mãe ou o responsável pudesse ajudar vocês. Eu utilizei uns 5 canudinhos, cortei, né? Fica legal que dá pra brincar também com o esqueleto, né? Mas aí vocês vão precisar de auxílio de um adulto, porque vou usar linha e agulha para passar, tá? Também é tranquilo de fazer, não é difícil não. Usei aqui pro crânio uma tampa de margarina e desenhei canudinhos, fio e agulha, tá? Só uma opção, de repente, se algum pai ou algum responsável pode fazer para vocês, tá? Mas o nosso desafio mesmo é vocês fazerem com palitinho de fósforo, tá bom? Então eu trouxe aqui mais fácil o crânio desenhado com a pelve pra gente tentar fazer aqui rapidinho, ou pelo menos começar aqui com vocês, ok? Que nós vamos fazer um assim. Então nós vamos fazer aqui, ó, o crânio, né? Vamos começar com o palitinho aqui, ó, central. Então, nós vamos colar um palito aqui, tá? Então, isso aqui é fácil, gente. Vocês só vão ir colando no lugar os palitinhos. Cola um palitinho aqui. Aí, nós vamos precisar quebrar ele no meio. Quebramos ele no meio. Vamos fazer a clavícula, né? Uma aqui. Outra do outro lado. E aí vocês vão quebrar, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá? Que eu acho que não vai dar tempo da gente mostrar inteiro. As costelas. Então, vocês vão quebrar 1, 2, vão precisar de metadinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 metadinhas para fazer a costela, tá? Aí, depois vocês vão, depois da clavícula aqui, vão fazer aqui, ó, o nosso úmero, tá? Aqui a professora colocou um só, então mais um quebrado no meio, faz os 5 dedinhos, do outro lado a mesma coisa, tá? Depois vocês vão colar aqui na pelve, né? O fêmur. Aí eu não coloquei os dois aqui um do lado do outro, igual eu ensinei, só um só, tá? Então, colocamos mais um aqui e o pezinho. Então, vocês tentem fazer aí na casa de vocês, tira foto, manda pra gente, que nós queremos ver a atividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão e até a próxima! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Vou dar um bolo.
Minha vez.